Sem problema. Boa tarde de novo, pessoal. Hoje eu vou apresentar um case que a gente teve lá na Pfizer, exportando os dados denormalizados do Drupal com foco em inteligência de negócio. Bom, vou passar um pouco sobre mim aqui nesse próximo slide. Trabalho na CIT com Drupal um pouco mais de 5 anos. Na Pfizer, no contrato, a gente está lá um pouco mais de 4. Apresentei junto com o Jean, que está aí, na Drupal Camp ano passado, como fazer deploys, como a Pfizer faz centenas de deploys de sites usando WF Tools. Também participamos de algumas Drupal Training Days, hackathons lá na CT em parceria com a Akia de migração módulos Drupal 8. Participei de alguns eventos internacionais em 2004 em Austin e nesse último ano de 2016 em New Orleans. Foi com um pessoal muito grande para lá, foi uma experiência muito bacana. Inclusive, tem uma próxima sessão do Nathan, ele vai falar sobre o Composer com Drupal 8, é uma sessão bem bacana, vai ser logo depois do Coffee Break, acho que vale a pena participar. Aqui alguns módulos que eu contribuí, inclusive o que eu vou falar hoje, que é o ETL. Vou explicar por que a gente decidiu construir no nosso contexto esse módulo. E algumas contribuições em outros módulos aí também. Essa aqui é a ementa do que eu vou passar hoje com vocês. Vai ser bem curto, acho que eu não vou tomar, não vai nem dar os 40, 50 minutos de sessão de palestra. Mas a gente vai passar um pouco sobre a necessidade do cliente, o que o cliente estava precisando antes da gente montar essa aplicação, essa solução. Vou comentar um pouco das ferramentas que tem de BI no mercado, apesar de não ter uma experiência como consultor BI, nem nada do tipo. A gente fez algumas pesquisas em cima das ferramentas, se a gente poderia utilizá-las ou não. Por que nós decidimos, no nosso contexto, utilizar uma solução voltada para Drupal mesmo, e não as soluções que tem com Oracle, com Infosphere da IBM, enfim. Até a criação do nosso módulo, essa decisão foi tomada, é claro, em conjunto com o time de infraestrutura da Pfizer, o cliente e outras pessoas, da CIT também. Vamos passar algumas configurações do módulo, algumas hooks mandatórias para o seu módulo estar funcionando. E aí eu juntei uma demonstraçãozinha de 10 minutos, gravei uma demo para não ter problemas no dia. Vou juntar esses dois tópicos na demonstração. Então a gente vai passar um pouco... eu peguei uma instalação from the scratch do Drupal, resetei ela, está tudo gravado, usando o módulo Devil, criando um conteúdo randômico, exportando esses dados. A gente vai analisar esses dados num database de destino e vai consultar eles depois usando uma ferramenta de inteligência, uma ferramenta de criação de reports inteligentes. Tem várias no mercado, Tableau, Qlink, a gente vai passar sobre algumas delas ali em cima também. E por último, eu vou convidar vocês a trabalhar junto comigo nas melhorias do módulo, alguns enhancements, alguns bugs que a gente tem já aí vistos. Enfim, essa vai ser a ferramenta que a gente vai passar, vai ser bem curto, pessoal. Então, falando um pouco do requisito e necessidade do cliente. Antes de passar por esses pontos, queria só dar uma ideia do qual grande é esse projeto que a gente trabalha dentro da Pfizer, É um sistema onde ele registra todas as informações dos projetos de digital marketing da Pfizer. Informações financeiras, informações das descrições dos projetos, várias informações. Então, por ser um projeto muito grande, ter content types, custom entities, o cliente precisava analisar essas informações em tempo real. Hoje em dia, o que ele faz? Ele exporta todos esses dados no Excel, cria pivot tables e todo mês ele pega esse relatório e mostra para os diretores lá da Pfizer, para outras pessoas acima, E é complicado você fazer isso, às vezes semanal, às vezes mensal. A ideia do cliente é ter isso pronto já, ter esses filtros onde você possa consultar essas informações rapidamente, A possibilidade de criar relatórios flexíveis. Se a partir de amanhã aquele filtro não faz mais sentido para o negócio do cliente, ele quer mudar, isso tem que ser simples para ele. Cruzar as informações sobre as entidades. Se eu tenho uma nova entidade que foi criada nesse sistema e ela tem que fazer relação com uma entidade já existente, o cliente tem que ter essa possibilidade de fazer isso dentro dessa ferramenta. E criar relatórios de alta e média complexidade, Esse aqui é um exemplo bem simples que a gente colocou, foi na POC que a gente fez, para conectar e mostrar alguns dados aqui, mas é coisa, só um exemplo realmente. Passando ainda sobre o requisito do cliente, vou estar duro segurar esse celular, vou falar mais para cá, pessoal, para poder pegar o áudio também.
o cliente passou para a gente no começo que ele já faz suporte nessas ferramentas, ele já tem algumas licenças para o Tableau, ele já tem um pessoal dentro da Pfizer, um time especializado em criar relatórios em cima do Tableau. Então a direção nossa foi bem focada em cima do Tableau. Apesar que a demo que eu fiz com vocês hoje, consultando esses dados denormalizados, foi usando a ferramenta da Amazon, que é o QuickSign. É bem relativa, é bem parecida assim quando você olha a princípio, mas essas eram as ferramentas que a Pfizer suportava no momento quando a gente começou a pensar nessa solução como um todo. Bom, então, pessoal pessoal, vocês têm conhecimento sobre BI, algumas ferramentas de ETL? Não? Não sei se vocês conhecem o Tableau também, mas o Tableau ele tem vários dispositivos de conexão com diferentes databases. Você pode conectar no BigQuery do Google, no Redshift da Amazon, até numa planilha de Excel ou num arquivo de texto, né? Ele tem esse dispositivo de conectar. E uma das perguntas que o nosso cliente fez, então por que você não conectou diretamente o Tableau no MySQL? Sendo que o Tableau faz isso, né? E o maior problema, a gente sabe, no Drupal, que é a quantidade de tabelas no Drupal, né? Inclusive, na palestra do Randros, um pouco antes, ele falou sobre metamodelagem, que é um dos maiores problemas que a gente tem no Drupal, e persiste no Drupal 8 também, que é o número de tabelas. Cada field você cria uma ou duas tabelas, se você tiver revisão, no caso. Então, o número de joins iria inviabilizar a performance, isso aí, se você colocasse para filtrar. Inclusive, a gente fez essa POC, a gente conectou o Tableau no MySQL e simplesmente não funciona. Demora mais de 10 minutos para renderizar um resultado simples por conta do tamanho da query, né? E a grande dificuldade para você identificar as dimensões do Tableau. Um dos requisitos do cliente, por exemplo, o time que vai mexer para criar esses relatórios, ele não conhece as dimensões do grupo, ele não sabe que o valor vai estar renderizado como field data, field value, ali no final ele não vai saber que é essa dimensão. Ou vamos supor, você exportou 3 content types, todos eles são Node ID. Qual que você vai saber qual Node ID que você quer referenciar de qual content type, né? Isso falando quando você está olhando para a ferramenta do Tableau para criar os seus reports. Então isso dificulta muito você identificar. Desculpa te interromper. Opa, ficou tá gravando? Tô gravando aqui. E a tela? A tela não. É. Isso porque o Eugênio me lembrou, né, Eugênio? Mas foi justamente da tela que o Eugênio esqueceu, então. Tudo bem. O que já Desculpa, passou a gente Luquinha. vê depois o que faz. Vou ouvir o áudio Não e tem vou problema, passar não. os slides de novo. Qualquer coisa eu regravo em casa também, se você precisar. Esse aí é só um exemplo de como é a modelagem de dados no Drupal, né? Acho que vocês conhecem bem. Passando um pouco sobre as ferramentas de ETL no mercado. Temos algumas ferramentas muito robustas, né? Que é o Warehouse da Oracle, a Infosphere da IBM está crescendo muito. Pessoal, eu realmente não sou especialista nessas ferramentas, mas a gente conversou com consultores BI dentro da CIT. Eu também tenho amigos que são consultores BI. Eles trabalham com dados de larga escala, terabytes, e realmente necessitam ferramentas robustas, né? O SQL Server Integration Services eu nunca ouvi falar, mas o SQL Analysis Services, que é o SSAS, que é onde você consegue gerar os cubos, agregar esses dados e depois, por último, consultar eles usando um Tableau, um Qlink ou qualquer outra ferramenta de criação de reports, né? Temos algumas soluções lá na CT que foram desenvolvidas em cima do SSAS, dentro da Pfizer também, mas é uma outra parte da Pfizer que a gente está falando, é uma parte não Drupal da Pfizer. E no contexto nosso é realmente exportando esses dados de um projeto Drupal, né? Um projeto gigantesco Drupal, né? Beleza, e por que no nosso contexto nós resolvemos não utilizar essas ferramentas, né? Elas realmente são extremamente caras, a maioria não é open source, os profissionais especializados, inclusive a gente contou com os consultores BI dentro da CT para trazer eles para dentro do projeto e criar essa solução. O cliente não aceitou, falou que realmente é inviável, não atende exatamente a necessidade dele, custo para manter as aplicações, licença. E quem já trabalhou com Cubo e SSAS sabe me falar que tem que ter um servidor dedicado para você rodar redondo e ter uma performance esperada para o cliente, né? Então beleza, decidimos não optar pelas ferramentas do mercado, então por que não utilizar as ferramentas que o próprio Drupal provê, né? Alguns módulos que já estão na comunidade, os módulos Contrib, né? O Node Export, por exemplo, sei lá, talvez se a gente criasse um macron que exportasse esses dados e subisse eles nessa destination database. Por que não?
Bom, no nosso contexto vai ser um pouco complicado por conta que a gente tem custom entities. As entidades nossas customizadas não conseguiram ser exportadas pelo Node Export. Beleza, então por que não usar o Migrate? Cadê o Fernando? Tá por aí? Ele já ia usar nessa parte do Migrate. O Migrate realmente ele se encaixa bem para fazer essa tarefa. Ele realmente faz essa parte de você ter uma source, você pegar isso aí e usar uma classe para manipular esses dados e subir eles, carregar eles em algum outro lugar, né? Beleza, por que a gente não usou o Migrate? Porque um dos requisitos do cliente é que por enquanto a gente só ia exportar as duas principais entidades do sistema. E no futuro, qualquer entidade nova a gente ia precisar exportar ela e cruzar essas informações de uma maneira muito simples e rápida. Então, a ideia nossa é trabalhar com uma solução tão modular ao ponto de que se amanhã a gente quiser exportar novos dados e cruzar essas informações, seria possível. Tudo bem, no Migrate dava para fazer isso também, só que a gente teria que ter um effort a mais, a gente teria que estender essa classe, colocar mais código para poder fazer isso funcionar. Então isso vai para o nosso próximo tópico, que é, enfim, decidimos utilizar a criação do módulo ETL. ETL se estende de Extract, Transform and Load, acho que todos vocês já sabem, né? Extrair, transformar e carregar. E esses são os pontos principais que nos fizeram a ir para essa solução. Essa solução, como eu falei, não foi tomada apenas, não fui eu que tomei essa decisão, a gente entrou em comum acordo com o time de infraestrutura da Pfizer, cliente. E o que você pode usar no ETL que você não teria nas outras soluções, no Migrate, enfim. Definir quais entidades devem ser exportadas. Um pedacinho de código, uma estrutura pequena de array, dentro de uma hook que eu vou passar daqui a pouco com vocês. Você consegue definir qual entidade você quer exportar, quais entidades você quer exportar e para qual banco você quer jogar ela. Definir quais campos cada entidade tem que ser exportados. No CMS você vai ver que tem uma tela de mapping, você faz essa decisão de quais campos têm que ser exportados ou não. Alterar esses dados antes de persistir. Nós temos duas hooks dentro desse módulo, que uma mais macro e outra ela é mais granular, onde você consegue manipular esses dados antes de persistir. Então, sei lá, eu preciso fazer uma alteração naquele valor, eu preciso transformar ele de alguma forma, ou restringir esse valor antes de passar ele para o Destination Database, você consegue utilizar essas duas hooks. E uma das coisas bacanas que tem nesse módulo também, a gente usa Drupal Queue para manter esses dados sincronizados. Então nós temos um worker lá, você consegue chamar ele e manter esses dados atualizados. Sempre que você tem um entity update ou um entity insert, você consegue fazer modificações nele. E subir ele e manter atualizado esses dados, né? Bom, passando um pouco sobre o funcionamento do módulo, né? Essa é a principal hook que eu comentei com vocês, onde você consegue definir quais entidades você quer exportar. Acho que dá para todo mundo enxergar, assim que está perto, eu estava com medo de conseguir enxergar isso aqui. Mas você define a entidade, ele vai ser um tipo Node. Na demo que eu fiz com vocês, que eu gravei para vocês, a gente está exportando exatamente a tabela, o content type de article. Você passa o destination database e o bundle. Você pode também escolher se você quer exportar todos os bundles daquela entidade, você pode setar ele como null. E essa tela que eu estava comentando com vocês, você pode decidir quais campos você quer exportar dentro da sua entidade. Essa última coluna aqui de export é onde você decide o que você quer exportar. Essa é a telinha que vai ter de configuração para cada entidade que você quer exportar. Seja ela o user, que é uma outra entidade no grupo, um content type, uma custom entity. Falando ainda sobre o funcionamento do módulo, essa é a primeira hook onde você pode manipular os seus dados. Essa é aquela hook mais macro que eu falei para vocês. Dentro dela você consegue printar esse primeiro parâmetro, que é o entity data. Ele vem todos os valores já denormalizados para você trabalhar com eles. Você fala, pô Gabriel, mas qual que é a diferença entre essa macro e essa outra hook de manipulação mais granular? Essa daqui, por exemplo, se você precisar criar um terceiro campo que só vai ter no seu Destination Database, você pode. Por exemplo, você precisa na sua consulta lá que você vai ter no seu relatório final, você precisa ter uma dimensão que você precisa concatenar dois dados aqui. Então você pode concatenar, criar um terceiro item dentro desse array e ele vai se transformar numa outra coluna no Destination Database. Essa daqui é aquela granular que eu comentei com vocês, onde você consegue tomar decisões de manipular esses dados de acordo com o tipo deles. Então aqui no caso eu estou falando
todo tipo que foi user, no caso ele vai ser um entity reference, esse field, em vez de eu pegar o valor denormalizado dele, eu estou pegando o valor raw. Esse parâmetro field aqui, ele é um entity metadata wrapper já então. Então você consegue pegar o valor raw, o value dele, dentre outros valores ali que tem dentro do wrapper. Por último, falando do funcionamento do módulo, essa é a parte de queue, onde você consegue instanciar aquele worker lá em cima, que a gente define. Você pode definir qual que vai ser a chamada para esse worker, e assim que você instanciar ele, ele vai ser consumido pelo cron e vai manter esse dado atualizado na outra database que você está escolhendo para manter esses dados normalizados. Bom, pessoal, falei que tava. Não sei se estou indo muito rápido, tá dando para assimilar bem, acho que tá tranquilo, né? Pode falar. Quer que eu volte o slide? Mas as outras que o Migrate oferece, ou as classes que você tem que implementar, elas não permitem fazer esse tipo de transformação, selecionar as entidades também? Com certeza. Mas, por exemplo, se eu precisasse exportar uma entidade a mais, eu ia precisar estender essa classe. Sim. Eu ia precisar criar ela e manipular ela de alguma forma. A ideia desse módulo é ser bem plug and play. Você colocar ele ali e falar assim, eu quero exportar essa entidade aqui, esse campo e acabou. Clicar em export, ele vai fazer todo o trabalho para você. Mas esse é um negócio mais genérico, você pode implementar qualquer coisa, né? Isso é mais voltado para o resultado final, né? Exato, para denormalizar esses dados, não é tanto para você manipular eles. Se você precisar manipular muita coisa, por exemplo, eu quero fazer uma migração, esse módulo é ideal? Talvez. Você precisar manipular muito esses dados e não precisar manter eles sincronizados, ou eles têm que ir do jeito que eles estão no Drupal, por exemplo, você tem uma taxonomy. Quando você for migrar isso aí, você quer ter o taxonomy ID do outro lado também, então é melhor usar isso com Migrate mesmo. Eu dei o para e mandar direto para lá. Aqui é mais se você quiser transformar esses dados e trazer eles de uma forma denormalizada num outro database. Acho que eu já deixei aberto aqui já. A demozinha. Rapidinho, pessoal, essa demo. Acho que eu dei o play day. Eu começo mostrando um pouco a sandbox. Era para ter sido publicado, já tem uma issue aberta no Drupal.org para se transformar num full project. Eu ainda não tenho permissão ainda para transformar projetos em full project. Mas já foi revisado, acharam um minor issue e a gente está trabalhando para transformar isso num projeto full, provavelmente nas próximas semanas. Aqui é bem simples, eu estou só reinstalando o Drupal 7 para mostrar que a gente está fazendo isso from scratch, não tem nada no banco de dados, eu não denormalizei nada ainda, aliás eu nem tenho conteúdo, né? Antes vocês viram também que eu passei pela página, ele tem uma dependência só com o módulo Entity, para poder fazer a manipulação desses dados, utilizar o Entity Data Wrapper, dentre outras coisas. Né? Também estamos procurando maintainers, eu vou falar mais disso um pouco no final. Entrando no Content Type de Article, eu vou adicionar um field chamado categoria. A ideia desse field é mostrar para vocês no final, quando a gente consumir esses dados utilizando o QuickSign da Amazon, a gente saber a porcentagem de artigos que foram criados de cada categoria. Então ali eu copiei científico, revisão e original, se eu não me engano. Só vou criar esse field realmente para poder mostrar esse atributo quando a gente for utilizar esses dados lá. Acho que a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou dar um enable no módulo Devil e no Devil Generate para a gente poder gerar esse conteúdo randômico de artigo. Nossa, ficou bem pequeno, né, pessoal? Mas eu não vou mexer muito com o Drush. O Drush é mais para habilitar os módulos e vou gerar o conteúdo mais nessa parte mesmo. A ideia, pessoal, dessa demo é mostrar mais o funcionamento do módulo mesmo. Como você utiliza essas hooks para você extrair esse conteúdo e não realmente consultar esses dados com o BI, usando ferramentas de criação de relatórios. Bom, bem simples, a gente gerou 200 nodes de article, temos eles randômicos aí. Acho que a próxima ideia no vídeo é ver se o módulo ETL já está enable. Ele fica dentro de Configuration Development, quando vocês forem instalar ele. Vou dar um módulo, vou dar um enable nele.
Acho que a primeira coisa que eu vou mostrar dele é uma tela de configuração bem simples no começo. Acho que a única coisa que você pode configurar nele por enquanto é a quantidade de registros por pacote que você vai exportar utilizando o BAT. A ideia no futuro é ter mais configurações nessa página, mas eu vou passar sobre isso. Bom, abrindo o README do módulo, lá tem todas as informações sobre o módulo, inclusive o que é mandatório para você setar para utilizar seu módulo. Aqui são as configurações da database de destino. Você precisa copiar isso aí e colocar dentro do seu settings, ou do seu local settings, se você estiver usando nos sites. No caso eu estou usando um Postgre local também. Passando, nossa, ficou bem ruim essa câmera. Será que porque está no YouTube? O projetor tá, né? Tá, e daí de baixo é aquela Hook Entity que eu já passei com vocês. Então essas duas configurações são mandatórias para você conseguir visualizar a página de configuração do seu módulo. Também já criamos esse arquivo etl.api.php, onde vocês conseguem ter mais informações sobre cada parâmetro. Está bem descrito como utilizar cada hook, como você pode fazer um bom uso desse módulo e manipular os seus dados. Que dá para ver ali, o terceiro módulo que eu abri agora é um módulo de exemplo. Eu vou subir ele dentro da Sandbox também, eu não subi por enquanto. O que eu estou definindo ali em cima é que eu quero exportar aquela estrutura de array que eu falei para vocês, onde você define as entidades que você quer exportar. Ali eu estou exportando o article, vou dar um enable nesse módulo etl_example, para a gente poder visualizar como fica na tela lá, né? Dando um enable no módulo, vocês vão ver que já vai aparecer uma tab ali em cima. É a tab de article. O que quer dizer? Quer dizer que o módulo já entendeu que existe um terceiro módulo que está querendo exportar alguma coisa, que está indicando que ele tem entidades para ser exportadas, né? Vou mostrar aqui no meu banco de destino, não tem nenhuma tabela, e vou criar a tabela para fazer essa migração de dados, esse export de dados normalizados. A ideia no futuro também já temos um enhancement para criar essa tabela automaticamente de acordo com os tipos do field do Drupal. Então se eu clicar ali no article, vocês vão ver que essa é a principal tela. Ali em cima tem as principais informações da entidade, nada foi exportado, a gente tem 200 conteúdos para serem exportados ainda. E embaixo vocês vão ver que tem um mapping. Na primeira coluna é o label do Drupal, a segunda é o machine name dentro do Drupal, na terceira é a coluna, é o label que vai ser da destination database. E aqui nessa quarta coluna é se você quer exportar ele ou não. O que eu estou fazendo agora é setando as configurações para category, node ID, author e title serem exportados do artigo. Então a gente vai ter essas 4 informações normalizadas e passadas para o database, né? Aí eu só vou mostrar que a tabela tá vazia, mas eu acabei de criar a tabela, não precisava nem fazer esse comando, né? É bem rápido, a gente está falando de um banco transacional, bem simples. Se a gente for consultar esse banco, os dados estão denormalizados e pronto para o uso, para você montar qualquer tipo de relatório. A ideia de deixar aberto essas colunas para você mudar esse type é simplesmente facilitar a vida da pessoa que vai criar o relatório dentro do Tableau ou dentro da outra ferramenta que vai ser utilizada para criar esses relatórios. O interessante de notar aqui nesse export é que essa quarta coluna aqui, que é o author, quer dizer que ele tem 1 e nada, né? Mas seria 1 e 0 por conta do post que ele está renderizando 0. Por que o dado não está com o nome do usuário, sendo que a gente está exportando dados denormalizados, né? Se eu voltar para o meu example module, eu comentei sobre a primeira hook de manipulação de dados, que é aquela que eu restringi o valor do title para 50 caracteres. E tem a segunda hook, que é aquela mais granular, que eu falei que todo tipo de field user, eu vou pegar o valor raw dele, eu não vou pegar o valor denormalizado. O que ele está fazendo? Ele está renderizando exatamente o UID do usuário. Então, se eu comentar essa função, resetar todos os dados que estão na outra database e reexportar isso aí, é para vir de uma forma diferente, porque eu não estou mais manipulando esse dado, eu não estou mais querendo pegar o valor raw dele. Ele vai manter o padrão do módulo ETL e pegar esse valor denormalizado, perdão. Então aqui agora a gente tem admin, anônimos, os usuários que foram criados randomicamente pelo módulo Endeavor. Fique à vontade. Eu já tenho uso para isso.
Exato. Isso é bom, eu queria escutar. Acho que está no mesmo vídeo, eu gravei a parte, só mais uns 3 minutinhos só, usando o QuickSign da Amazon, conectando no Redshift e extraindo os relatórios. Muito bacana. Essa é a cara do dashboard do QuickSign. Também não tenho muito conhecimento sobre ele, brinquei um pouco, achei muito interessante. Se tivesse conectado no banco do Redshift, esses mesmos dados que eu exportei para vocês, eles são os mesmos dados que a gente vai consultar agora. Uma tabela não símbolo, né? É uma tabela... Não, ela não símbolo. É um Big Data, é dentro do Redshift, né? Então ali eu vou selecionar, que eu vou pegar da Public e selecionei a tabela Article para ele pegar essas informações. Eu vou dar um pause aqui rapidinho, só para explicar um pouco sobre essa parte da ferramenta que eu gravei, acho que muito rápido. Esse QuickSign da Amazon, ele tem uma parte muito interessante. Assim como o Tableau, ele também libera a possibilidade de você fazer um carry desse data. Tem o Spice or carry this data. O que quer dizer esse carry this data? Você pode passar para ele uma carry falando qual que é a relação dessas tabelas ou desses campos que você está mostrando dentro desse relatório. Então, por exemplo, se eu tivesse exportado além daquela tabela de article, vamos supor se eu tivesse exportado a tabela de usuário, eu poderia falar dentro dessa carry que o author está conectado diretamente com o UID do usuário da tabela user e falar para ele que existe essa relação. No Tableau você também pode fazer isso. No QuickSign da Amazon, existe uma ferramenta de automação chamada Spice. Essa Spice, eu usei pouco ela ainda, mas a ideia dela é fazer essa relação automática. Ele mesmo vai olhar para os seus dados de forma inteligente, ele vai tentar relacionar isso aí para você, de forma que fique muito mais fácil para você consultar esses dados e criar os seus relatórios. Criar as dimensões com os atributos ali, né? No caso eu vou seguir utilizando a função de Spice, porque eu só tenho uma tabela também, né? É bem simples para ele entender isso aí. Então eu vou dar um Spice Table em Visualize os conteúdos. Essa carinha dele aí é bem parecida com a do Tableau também, onde você tem as dimensões ali no seu canto esquerdo e tem os tipos de visualizações de relatório que você quer. Então no caso eu cliquei na categoria que a gente tinha criado previamente e em 2 cliques a gente consegue visualizar qual que é a porcentagem de categoria que a gente tem dentro dos 200 artigos que nós temos, né? Se eu quiser mudar um pouco também, clicar em Title, ele vai me falar a porcentagem de titles que tem de cada artigo. Tipo, muito simples para você utilizar e criar qualquer tipo de... Nossa, eu pulando de paraglider. Figura. Então, é simples utilizar essa ferramenta. Ainda bem que não era nada estranho, né? É simples utilizar essa ferramenta para fazer a leitura dos seus dados e consultar. Então, eu ainda vou falar um pouco sobre as melhorias do módulo, mas a ideia realmente que eu queria passar para vocês aqui hoje é qualquer distro que você tenha do seu grupo, qualquer informação que o cliente tem ali dentro, você consegue exportar isso de forma simples e criar qualquer relatório para ele. Ou até mesmo se ele não quer criar um relatório, às vezes ele já existe uma ferramenta de relatório, você consegue exportar isso para dentro do contexto onde ele já tem aqueles relatórios e integrar junto com as relações e tabelas que ele já tem ali dentro. De uma forma quase plug and play. A gente vai falar um pouco das melhorias, talvez com essas melhorias prontas se torne um módulo muito mais utilizado por conta de ser bem plug and play. Você vai abrir ali e ele já vai exportar todas as entidades que você precisa, né? Futuras melhorias para o módulo. E por que não listar todas as entidades que ele olhar do Drupal na página de configuração lá? Só tem aquele batch size configuration, por que não colocar essas configurações lá em vez de ter que criar uma hook info para isso? A pessoa não precisa nem colocar no código, ela pode ir lá e selecionar. Simples de fazer isso. Não deu tempo ainda, desculpa, mas é relativamente simples. Opa, ainda tem mais coisa para falar. Refletir as alterações dos labels na base de destino. Quando você altera aquele mapping lá, aquela tela onde você pode selecionar o que você quer exportar, se você alterar um daqueles labels, você vai estar alterando no Drupal só. Você não vai estar alterando lá na tabela de destino. E isso é horrível. Se você clicar para executar, ele vai quebrar toda a integração, né? Então, por que não clicar, salvou aqui e faz um alter na tabela lá automaticamente, né? Já que ele já tem acesso de escrita na tabela de destino, né? Verificar a conexão do banco de dados na tela de configuração também. Hoje em dia a gente faz isso. A gente gera um hotdog, mas só quando está exportando. Se existe algum problema na conexão, ele vai gerar um hotdog, mas não vai mostrar nada na tela. Por que não implementar isso aí também, né? Criar as tabelas automático.
quando você instalar o módulo, em vez de eu ter que copiar e colar aquela linha lá, por que não criar essas tabelas automaticamente, olhando para os tipos de field, os tipos de propriedade que você tem ali daquela entidade, né? São ideias simples e que vão fazer toda a diferença para o módulo, né? Eu abri essas issues antes de ontem, na Sandbox. São issues simples, queria convidar todos que estão aqui para abrir essa Sandbox em algum momento, fazer alguns testes. É bem simples, vocês viram o que eu fiz aqui nesse vídeo, em menos de 5 minutos a gente pegou uma distro Drupal 7, criamos conteúdo randômico e trabalhar em alguma dessas issues, pegar para dar uma olhada nelas, como é que eu posso fazer isso aí. Inclusive a primeira delas que é que eu vou mostrar, eu criei antes de ontem e ontem um cara já fez o patch já. Mesmo sendo uma Sandbox, cara, um cara que eu nunca vi na vida. Essa daí. A gente criou uma restrição, inclusive o Natan que fez o review do meu código, ele levantou esse ponto. Ele falou, Gabriel, por que tem essa restrição de número de caracteres? É que no Redshift ele tem uma limitação de 60 caracteres para criar o label de cada coluna. E isso estava quebrando porque a gente não estava limitando isso do nosso lado, mas eu fiz dentro do módulo ETL. Então a gente precisa retirar essa restrição que não faz parte do contexto geral da comunidade, faz mais parte do nosso contexto de restringir os caracteres. E nós temos hooks para manipular e restringir isso aí, então não é necessário fazer dentro do módulo, né? Mas, de qualquer forma, o cara trabalhou, eu vou precisar de gente para revisar o patch dele, testar o patch dele, estão todos convidados. Quem se interessou e quem acha que pode aplicar ele num contexto bacana, vale a pena dar uma passada lá e verificar isso aí. Bom, pessoal, aqui tem algumas informações sobre mim, se alguém quiser entrar em contato, falar sobre dúvidas, ou, Gabriel, tenho tanto interesse que eu quero ser co-maintainer desse módulo, já quero criar um monte de patch, por favor, só me chamar. E se alguém quiser procurar lá fora no café, ou se tiver alguma dúvida agora, fica à vontade. A CT também deixa claro que a CT está contratando, pessoal de Drupal, pessoal não Drupal, quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo, ou com qualquer um da CT aí. É isso, pessoal. Pela experiência que vocês tiveram aí, vocês conseguiram chegar num número assim, até que ponto não é pesado de quantidade de informação, por exemplo, para conseguir tratar através de um avião, por exemplo? Entendi. A ideia de não só tratar isso no avião é que a gente precisava manter isso atualizado do lado do cliente, a gente precisava ter esses dados atualizados, né? A gente precisava de qualquer forma exportar isso aí. Sim. Por mais que a gente criasse uma views, etc, a gente ia precisar exportar. Mas a quantidade de dados, eu realmente não fiz teste de limite de escalabilidade nisso aí. Eu acredito, a ideia nossa, hoje em dia a gente trabalha com, acho que o maior conteúdo nosso são 10 mil registros, 15 mil registros mais ou menos. Eu acho que se chegar até nos 50 ele consegue encarar bem esse full export dele, se for um banco transacional. Se não for um banco transacional, eu já teria meus cuidados e talvez pensaria numa outra solução. Mas ele está usando. ele usa o Q para fazer o sync, mas nesse mesmo sync ele faz um insert no banco, né? Então se é um banco transacional ele consegue fazer esse insert rápido. Por exemplo, no Redshift, que a gente está usando também parte disso aí, está demorado. Então provavelmente a gente vai ter que pensar melhor nessa solução. Uma coisa relacionada, dependendo da ferramenta que você for importar, você fez um exemplo de importando imposto, por exemplo. Você está fazendo um DB insert com uma camada de conexão de banco de dados do grupo. Isso. A gente usa exatamente, a gente usa o próprio merge, inclusive, do Drupal para fazer essa inserção. Talvez, eu acho que talvez no caso de vocês, uma coisa que seria legal ter é um módulo ser capaz de exportar isso num determinado formato que a ferramenta consiga importar lá. Você precisa ter informação da sincronização do seu lado. Precisa ter esses dados sincronizados, mas é uma boa ideia, talvez exportar. Uma outra ideia que a gente teve também é exportar esses dados dentro da própria database, que é o MySQL, que é um banco transacional, então vai exportar isso muito rápido, e utilizar um outro cron, por exemplo, no caso do Redshift. O comando insert, update é muito lento, porque ele não é um banco transacional. Mas se você usar o comando load dele, para você colocar uma quantidade gigantesca de registros, ele vai rápido, é impressionante. Então talvez exportar isso num banco MySQL, deixar esses dados normalizados dentro de uma tabela ali, e usar um cron para só fazer esse load de conteúdo 5 minutos, porque ele consegue fazer tranquilamente dentro do Redshift. Talvez seja uma saída também. Exportar com jeito, esses caras costumam trabalhar com documento, né? Também. Também exportar isso no jeito. Várias ideias. Dá pra estender bastante. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida?
é isso então, obrigado. Não aceitei. Cara, eu tenho interesse. Se você puder disponibilizar o seu e-mail, eu vou te dar uma olhada nos pets. Ah, com certeza, cara. Excelente. Vamos bater um papo. Bate um papo ali fora. Deixa eu lá então. Valeu. Não, parabéns. Valeu.